Signo de Touro, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque dessa forma também me ajuda muito, fazendo o canal a crescer, e dessa forma também o vídeo pode chegar para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, o arcano 0 do tarô que traz o inconsciente para a consciência, o símbolo de touro e também uso a astrologia para a gente entender melhor o que acontece no inconsciente. Então, a princípio, a gente vai trazer os bloqueios, as dificuldades, as dores e, na sequência, direcionamentos, um caminho, entender o que a gente precisa fazer para mudar a situação, para sair do bloqueio. Certo? Vamos lá? Energia geral, fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem aqui para Touro o enforcado ou o dependurado. O enforcado, ele fala de olhar o mundo por outra perspectiva, olhar o mundo de outra forma. Ele pede isso. É uma carta que é uma carta de bloqueio, né? Às vezes a gente fica ali preso a situações que parecem a princípio impossíveis, tem uma ineficácia, tem obstáculos, mas quando a gente olha por um outro viés, por uma outra perspectiva, as coisas mudam, as coisas se resolvem. Vamos entender melhor. É o resumo da leitura, a gente volta nesta carta no final, no decorrer da leitura e no final. Dados astrológicos primeiro. Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral. Casa 2, que é a energia de dinheiro, de ganha-pão. E energia do signo de Áries. A energia de Áries é uma energia de impulso, de ação, de movimento. Então tem essa energia influenciando Touro neste momento. Vamos entender o que isso significa no decorrer da leitura. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Eu peço, antes de qualquer coisa, a autorização para entrar na energia de vocês, para acessar o inconsciente. Então vamos lá. 8 de paus. 8 de paus é uma carta de finalização e novos inícios. É assim, um término mesmo, sugere, pede uma renovação, novos caminhos, uma transformação. Então, confirma a carta do enforcado. Outra carta que fala de renovação, a temperança. Gente, o título do vídeo acho que vai ser renovação. A temperança, ela pede, ao mesmo tempo que ela é uma energia de Arcanjo Miguel aqui, tá? Ela pede trégua, harmonia diante dos conflitos, uma distância para conseguir entender. É uma carta de proteção espiritual, por isso que a energia de Arcanjo Miguel. Mas ao mesmo tempo ela pede conciliação, uma renovação de sentimentos. É uma carta que indica lentidão no processo. E essa lentidão pode gerar uma certa inércia, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É um arcano maior, vai trazer uma força de renovação, as emoções precisam ser renovadas. Tá vendo que ela está jogando uma água de um copo para o outro, de uma taça para outro, de uma copa para outro? Isso indica a renovação de emoções, de sentimentos. Então, enforcado. Olha o mundo de outra forma, por outra perspectiva. Aqui, 8 de paus, finalização, novas oportunidades. É uma finalização para um renovo, para uma mudança. E a temperança também traz isso. Além da proteção espiritual. Eu vou colocar aqui a energia da espiritualidade como forma de proteção.
E olha, na sequência aqui sai o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta de pausa, não é pausa não, a palavra não é essa, não é uma... É uma inação, é uma hesitação, é uma dúvida, é assim, eu vou ou não vou. Então aqui, olhe de outra forma, vamos analisar, vamos mudar esses sentimentos. Essa carta fala de hesitação. Ela, olha, agora eu entendi Áries, porque Áries também indica imaturidade, muitas vezes emocional. E essa carta, ela fala de uma certa imaturidade diante dos projetos. Então, assim, não é que a pessoa é imatura, não é isso. Eu não conheço direito esse novo projeto. Eu não sei, então eu me retiro. Não, eu vou olhar de outra forma, eu vou pesquisar a fundo, eu vou investigar isso. E olha que lindo. Na sequência, sai o valete ou pajem, né? Valete ou pajem de espadas. O que essa carta mostra? Ela mostra uma imaturidade diante de planos futuros. Então, sabe um jovem adolescente? Assim, então, atropelando as coisas? É isso que a gente precisa tomar cuidado. Então, para olhar essa situação de uma outra forma, seja no trabalho, eu acredito que é ligado ao trabalho, porque aqui saiu a energia do dinheiro da casa 2, casa 2 é dinheiro, ganha-pão. A gente precisa avaliar melhor, precisa estudar melhor, precisa olhar de uma outra forma, preciso fechar alguns ciclos para que isso se renove, né? E sai, olha só, o As de Espadas. O As de Espadas é uma carta de poder, de ação, assim como Áries, que está ali influenciando a energia de Touro neste momento. Ela é uma carta que pede, né, de dinamismo, gerenciamento de ideias, de planos, de conquistas. Tá vendo que a mão surge ali da nuvem? Ou seja, é uma inspiração, uma força do divino para que você tenha uma acuidade mental, um poder de ação, de movimento, mas é mental, tá? E aí, por outro lado, tem a energia do 5 de copas. O que é o 5 de copas? É mágoa, é frustração, é arrependimento. É uma melancolia diante das ideias, dos planos, né? Então, e aí você fica olhando para as dores do passado e não consegue olhar para o futuro. Dois de copas, que é uma energia de união de... Pode ser sociedade, pode ser amizade, mas é algo bom, algo sincero, novos caminhos positivos. Porém, tem uma energia de briga. O 5 de paus. Poxa vida. Mas indica aqui que você vai... É uma briga, mas assim, briga para superar as barreiras. É uma carta de autoestima, de sorte. Bom, qual é o cenário? O cenário de mudança, cenário de renovação, mas existe ao mesmo tempo um impasse. Ligado ao 5 de copas, que é uma mágoa, né? Tem uma força do universo te apoiando, tá ligado à área financeira, mas eu preciso enxergar melhor, porque tem uma imaturidade diante desse novo projeto, eu não conheço a fundo. Então eu preciso estudar, preciso olhar por uma outra perspectiva. Às vezes eu estava com uma ideia ancestral aqui, antiga, equivocada, presa em alguma dor, que eu não consigo olhar de uma outra, mas o universo pede para você olhar de uma outra forma. Tá? Vamos entender melhor. Energia do bloqueio. O que está bloqueando? Nossa, a Imperatriz não bloqueio, gente. Bloqueando o signo de Touro. Energia do bloqueio para essa situação. Mais uma carta, por favor. Sai a Imperatriz e o 3 de ouros no bloqueio. A Imperatriz
é pau pra toda obra. Se tem obra, tem imperatriz. Se tem mudanças, tem renovação, se tem renascimento, se tem novos projetos, novas colheitas, é uma carta de resolução, de êxito, de vamos lá, enfrentar os problemas, novas ideias, sorte. Mas ela tá no bloqueio. Que estranho isso, né? Deixa eu trazer um pouquinho pra cá. E junto sai o 3 de ouros. O 3 de ouros é assim, uma expansão, abertura, movimentação, bons resultados, união de pessoas ajudando esses novos projetos, mas de novo no bloqueio. Gente, o que será que está bloqueando? Deixa eu clarificar com o baralho cigano. O que está bloqueando, o que está impedindo o signo de touro nas suas realizações? Energia de um homem. Mais uma carta, por favor, vamos entender essa situação. Confusão mental. Essa é a carta do valete de espadas, né? Uma carta jovem, não estou entendendo direito o que está acontecendo. Me fale mais dessa confusão, clarificando essa... E tem também uma certa rigidez, sabe? Uma âncora. Pode ser uma rigidez de ideias. Eu vou colocar a energia de Mercúrio, que é a forma de pensar, ligado a um homem. Ligado a documentos, papéis, então, talvez assim, tenha uma insegurança por eu não conhecer direito. Então eu vou me informar, eu vou procurar um advogado que saiba me explicar direito o que está acontecendo. Será que esse novo projeto, esse contrato, isso realmente é bom para mim? Não é? Eu preciso me certificar para fazer boas escolhas. Mais uma carta, por favor. Documentos, ó. Essa carta também indica segredos, pode ter realmente alguma coisa oculta, ó, e a energia da espiritualidade, a torre no baralho cigano é a espiritualidade te apoiando. Então, assim, reforça a sua fé. Ó, o fundo do deck aqui é a raposa. Pode ser uma pessoa meio astuta, né? Mas assim... não é brigando. Aqui, esse 5 de paus... ele pode indicar, assim, uma reunião onde você vai superar as barreiras. Mas para você superar essas barreiras aqui, você não pode estar como um valete de espadas, que é imaturo na situação. Você tem que ter um conhecimento profundo. Para ter um conhecimento profundo, procure se orientar, se informar. Talvez algumas decepções do passado, ó, 5 de copas... energia de Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral. Então, talvez tenha uma experiência ancestral que te bloqueia, que te paralisa. Então, isso precisa ser transmutado. Essas experiências passadas aqui podem te deixar com o pé atrás, mas isso não significa que você vai tudo confiante. Deixa eu estudar, deixa eu entender esses documentos. Tem ajuda da espiritualidade. Tem gente que talvez não seja muito... transparente na situação, né? Qual o aprendizado para o signo de touro? O aprendizado só invertido. Ai, ai. 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta de trabalho onde você está plantando, né? Uma carta de cautela também, uma carta de empenho, uma carta de conquista, uma carta de esperança no meio das incertezas. Assim, se eu tô plantando, mas vendo que ele tá de cabeça baixa, tá plantando e não tá vendo a colheita. É uma carta que diz assim, continue que vai dar certo. Só que ela saiu invertida, então ela me indica cautela. Aqui a diplomacia ela é muito importante. Então, talvez você esteja num projeto, trabalhando bastante num projeto, num trabalho, alguma coisa, não tá vendo frutos. Pode ser que vai demorar um pouco mais para a gente conseguir as mudanças, mas ao mesmo tempo, como ela saiu invertida, tem um alerta. E aqui no baralho saíram documentos, coisas ocultas, segredos, tem energia de um homem aí que precisa ser analisada. Pede para você olhar essa situação por uma outra perspectiva, né?
tem uma imaturidade, não é imaturidade mental nem emocional, é imaturidade assim, eu não conheço esse novo projeto, eu não conheço essa nova área de trabalho, eu preciso, não vai dar tempo de eu estudar isso, eu preciso achar alguém de confiança, ou talvez dê tempo para você estudar, mas eu vou consultar, sei lá, um engenheiro, eu vou consultar um advogado, para me informar melhor, para que eu me informe melhor e eu consiga sair deste bloqueio aqui. Certo? Tá muito clara a leitura. Tá vendo que a informação, Mercúrio tá apartado, assim, parece que eu não tenho todas as informações. Chegou meu ajudante, né, Feijão? Passado consciente. O que tá no passado consciente para o signo de Libra? Uma carta, por favor. Passado consciente. 10 de ouros. Tinha aí no seu passado um 10 de ouros. O que é o 10 de ouros? É assim, trabalho com como é que eu vou dizer? Com êxito, com bastante progresso, alegria, conquista, glória, resultado, dinheiro, dá para compartilhar para filhos, netos, bisnetos, riqueza. Tinha aí um 10 de ouros no seu passado. Talvez tenha tido aqui alguma perda, como essa carta do passado, que você tá meio com o pé atrás, tem brigas, né? Vamos entender melhor a situação. Uma carta para o inconsciente do signo de Touro. A estrela. A estrela é uma das cartas mais lindas do tarô. A estrela, ela fala de superação de dores, bloqueios, dificuldades, para que você alcance o seu propósito, o seu nó do norte. No mapa astral, o nó do norte é a sua estrela, o seu caminhar, o seu propósito de vida, propósito de trabalho. Só que para chegar ao nó do norte, chegar nessa estrela, eu preciso fechar alguns ciclos emocionais, ou de projetos, ou de situações, ou com pessoas. Eu preciso fechar o que ficou em aberto no nó do sul, para eu chegar ao nó do norte. Futuro dessa situação, uma carta, por favor. Os enamorados. Enamorados é a carta do dilema. Não é relacionamento nessa situação aqui. Nessa situação é dilema. São escolhas muito difíceis e, em geral, escolhas erradas. Tá? Então, que é o regente, inclusive, de Gêmeos. Que tem um olhando para um lado, o outro para o outro. É o dilema. A carta dos enamorados é a carta de Gêmeos, assim... Eu não sei direito a situação, eu não conheço direito esse projeto, eu estou num dilema, eu olho para isso, não olho para isso, eu assino esse acordo ou não assino esse acordo, enfim, precisa realmente de uma reavaliação, né? A carta dos enamorados, em geral, ela tá ligada a escolhas erradas. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado. É uma carta que fala de oferta. Então, eu tenho uma oferta ali, eu tenho uma situação que me chama a atenção, mas ela recomenda que você tenha uma harmonia para escolher um caminho certo. É uma carta também que fala de livre-arbítrio, de sorte, mas cuidado com as escolhas. É uma carta de livre-arbítrio, mas pede cuidado com as escolhas. Vou tirar mais uma carta para o inconsciente. O que está no inconsciente do signo? Virou aqui. 9 de ouros. No inconsciente, a gente tem felicidade. Tem satisfação, tem segurança, tem dinheiro. Tem uma estabilidade, isso está no seu inconsciente. Medos e temores. Ai, meu pai. Ok, medos e temores, saiu o arcano do diabo. Esta é uma carta complicada, então vamos com calma aqui
nessa situação. O arcano do diabo, posição de medos, tá? Pode falar de vício até na forma de pensar. Vícios de várias formas. Pode falar de magia, feitiçaria mesmo. Pode falar de ego, o meu ego que alimenta alguma situação, um projeto. Então eu estou inflada pelo meu ego e não enxergo a situação na realidade. Olha lá, o arcano do diabo entrando na frente da sua estrela. Vamos clarificar. Olha lá. Energias do arcano do diabo, que o feijão ficou um pouco na frente, mas eu não mexi na bandeja, eu deixei. Energias do arcano do diabo, que pode ser ego, pode ser vício, pode ser magia, influenciando as suas escolhas, influenciando o seu livre-arbítrio. Então a gente vai olhar exatamente o que o arcano do diabo está querendo nos dizer. Clarificando o arcano do diabo. Pulou aqui, pulou bem, né? A pulseira de ouro, que fala de algum acontecimento romântico. Nossa, me dá dor de cabeça isso. E fala de comportamentos um pouco fora do padrão, né? Pode ser assim, doentios, mal direcionados, vícios. Vamos entender melhor aqui. Aqui fala de mudanças, é a carta de mudanças. Clarificando o arcano de diabo, por favor. Ó, tá ligado a algum relacionamento mesmo. Sai a carta do véu. Sai a carta da espiritualidade maior. Então, tem alguma interferência da espiritualidade. Uma mulher, ó, a saia. Refere-se a alguma mulher. E essa carta aqui, ela confirma as cartas ao redor. No tarô mitológico, o arcano dos enamorados, que é um arcano maior, ele fala justamente de uma má escolha. É a carta onde Paris, que é o príncipe de Troia, ou de Esparta, acho que é de Troia, é isso, de Troia. Ele vai até Esparta, sequestra Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, porque ele achou que ele estava apaixonado. Gerou uma guerra, porque ele sequestrou a rainha do país vizinho, uma guerra que durou 10 anos. Nesta guerra, enquanto ele estava lá na batalha, Helena, que era uma das mulheres mais bonitas da época, se relacionou sexualmente com todos os homens gregos, troianos, espartanos, cretenses, da ilha de Creta, enfim. Então não era amor, era uma paixão ali, né? Não era um amor verdadeiro. E gerou uma guerra onde se arrependeu profundamente. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Olha, Grinalda, mesma carta que saiu no outro baralho. Esse casamento, esse relacionamento pode atrapalhar a sua escalada aqui, ou tem gente querendo escalar. Esse casamento envolve dinheiro, então tem outros interesses aí. Locomotiva, movimentação. Chega a hora de saber a verdade. Energia de Áries, ó, energia de criança. Às vezes você não está enxergando as coisas, você está sendo impulsivo, você não está enxergando com toda a realidade. Apesar de não ter saído a carta da cegueira. A carta da cegueira é o 2 de espadas. Aqui é assim, é de não conhecer direito a situação. Deixa eu usar um outro baralho para clarificar o arcano do diabo, que eu não estou satisfeita. Eu vou usar a Sibila. A Sibila é um oráculo italiano, é um dos mais fofoqueiros que a gente tem. Clarificando, por favor,
o arcano do diabo. Uma pessoa ligeira aqui, ligeireza. Inclui um bebê. Para algumas pessoas, é claro que não vai ressoar para todo mundo. A pessoa está pensando aqui, refletindo. Dinheiro novamente. E um homem. Bom, confirma, né? Então, tem interesses, tem criança, tem dinheiro. Influências externas. Uau, a torre. Bom, a torre no tarô é assim, eu construí uma estrutura, uma ideia, uma emoção, um sentimento, uma situação em base de um terreno que não é sólido, ela rui, ela cai, ela desmorona quando vem os raios da verdade. Eu vou colocar aqui o sol, eu vou colocar aqui o sol, porque o sol ele traz clareza. Eu consigo enxergar melhor a situação para que eu consiga tomar uma atitude. Não, já derrubou minhas pedras, agora desce. Quando sai a torre, é um arcano maior, não tem como evitar. O negócio é como eu vou lidar com isso. Quando sai a torre, eu sei que é um dos momentos mais difíceis da vida da pessoa, né? É um momento de muita dor. Por outro lado, traz muita renovação, traz um amadurecimento, traz uma evolução espiritual, mas é um momento de muito sofrimento, muito. Resultado esperado. Rainha de Copas, invertido. A Rainha de Copas é uma carta assim de paciência, de generosidade, porém ela tem uma grande força interior, só que essa força está imobilizada. Com essa torre aqui, não vai ficar nada imobilizado, vai pôr tudo para fora, vai soltar isso que estava aí preso, essa força interior que estava presa. Vamos tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos, que trazem inclusive um resumo para a leitura. E na sequência eu vou tirar 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Vamos lá, energia das runas para o signo de touro. Uma runa, por favor, para o signo de touro. 2. Então, vamos 2. Dagás e Otila. Dagás e Otila. Dagás. Aurora. Você vai encontrar um momento decisivo, olha lá, o dilema, em sua vida, que vai mudar a direção da sua caminhada. Olha o dilema, gente. Levando a mudanças de atitudes também. Dagás pode trazer um período de sorte, vitórias, prosperidade e desenvolvimento de projetos. Esta transição será um pouco lenta e de consequências inesperadas, porém os objetivos serão alcançados. Se essas mudanças dependem do seu esforço pessoal, há maior possibilidade de sucesso. Otila, prosperidade. O maior desafio desta runa está no ato do sacrifício. Então, algumas coisas têm que ficar para trás. Como Otila é a runa do rompimento e do desapego, você terá que se liberar de tudo que já não lhe serve mais, mas que ainda são importantes. Feito isto, o caminho para a liberdade estará aberto e os benefícios com certeza virão. Poderão surgir mudanças radicais, ó, a torre,
que deverão ser enfrentadas com muita flexibilidade e consciência do ato do sacrifício. Alertas desta runa. Cuidado com o apego excessivo às coisas e os seus conceitos pessoais. Conceitos pessoais, veja o mundo por outra perspectiva. Não tenha medo de encarar as mudanças. O enforcado. Mudanças. Tome consciência de que está ocorrendo. Desprenda-se de tudo que te prejudica, você e aos outros. 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua para o signo de Touro. Confiança interior, mais uma carta, já mostro para vocês. Mais uma carta, por favor. Templo de harmonia. Esse templo é interno, né? A gente precisa... Templo de harmonia. Tenha um olhar positivo e espiritualidade. Para algumas pessoas pode ter aí energia de magia. Uma vez que sai o arcano do diabo, eu não posso deixar de falar disso, né? Então, assim, vai chegar essa harmonia, mas você tem que ter uma harmonia interior. Tenha um olhar positivo, confiança interior e fé. Reforce a sua fé, porque pode ter aí influências. Às vezes não é uma magia física, às vezes é inveja, maledicência, formas pensamentos, para que a situação saia conforme o ocorrido, envolve dinheiro. Precisa fechar alguns ciclos, mas tudo indica que muito progresso, muito sucesso, muita sorte. É um momento de transição, é um momento difícil, mas um momento em que, uma vez superado, você terá um caminho assim muito aberto para a sua estrela, para a sua luz, para o seu sucesso. Eu espero assim de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.